Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 1, Colossenses 1, nós faremos a leitura do verso 21 até o verso 23, Colossenses 1, 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: e a vós outros, que também outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra lida diante de nós mais uma vez. Obrigado por nos dar o privilégio de nos reunirmos neste que é o dia do Senhor, para prestarmos culto àquele que nos salvou. Pedimos, Senhor, que Tu abras o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações, para que a Tua palavra venha frutificar em nós, e assim nós possamos caminhar em toda a verdade, e glorificar o Senhor, através de tudo aquilo que nós falamos, pensamos e fazemos. Em nome de Cristo nós oramos, amém e amém. Irmãos, nós estamos tratando do tema da reforma ainda, os 5 solas. A gente já tratou do somente a fé, do somente a graça, do somente as escrituras, e hoje nós iremos tratar do somente Cristo. Por que esses solas são tão importantes? Por que essas declarações elas são tão importantes? Porque elas resumem, elas sintetizam em uma frase muito da teologia dos reformadores, muito daquilo que foi ensinado por aqueles homens que descobriram nas Escrituras que para nós nos aproximarmos de Deus, que para nós nos achegarmos a Deus, nós dependemos apenas de Cristo e de mais ninguém. E isso nos é revelado pelas Escrituras, e as Escrituras são a nossa fonte de autoridade. Por isso, somente as Escrituras. Nós nos achegamos a Deus por meio de Cristo somente, mas pela fé. Não é fé e obras, é fé. As obras, elas são uma consequência de uma fé verdadeira, e é somente pela graça, porque Deus não viu nada em nós que chamasse a atenção dele, mas por causa do seu grande amor com que nos amou, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, e ele nos dá vida através de Cristo Jesus. Na época medieval era ensinado que Cristo, ele era o Salvador, mas o cidadão comum, como você e eu, dependia da intercessão dos santos, porque Cristo estava tão longe, que ele era inacessível para nós. Então, junto com Cristo, havia a intercessão de homens e mulheres fiéis, que já haviam passado dessa vida. As pessoas adquiriam relíquias, para que pudessem ter uma fé mais vigorosa. Diante de tudo isso, Lutero, Calvino e tantos outros ensinaram que Cristo é suficiente. Irmãos, Cristo continua a ser suficiente. Talvez você se pergunte: pastor, mas por que Cristo é tão importante? Porque Cristo é aquele que cumpre aquilo que Deus exigiu do homem. Quando Deus cria um mundo, Ele faz um pacto com Adão,
Esse pacto é chamado de pacto de obras, e Adão deveria obedecer a esse pacto para viver eternamente. Adão e Eva são colocados em um jardim, e Deus diz assim para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo, de todos os frutos, menos da árvore que se encontra no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva, fazendo pouco caso daquilo que Deus havia falado, se apropriam do fruto e comem o fruto. Adão falha no pacto de obras. Ele é incapaz de obedecer aquilo que Deus havia determinado para ele. Ele foi incapaz de realizar aquilo que Deus havia exigido. E conforme Adão peca, ele é expulso do jardim, mas Deus faz uma promessa. E Deus diz que o descendente da mulher iria vencer Satanás, iria esmagar Satanás, iria trazer redenção. É aquilo que a gente chama de proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15. Mas conforme a história vai passando, Deus vai fazendo outros pactos. Deus faz um pacto com Noé, Deus faz um pacto com Moisés. Todos estes pactos de obras. E cada vez que Deus vai mostrando para o homem aquilo que ele exige do homem, o homem em contrapartida vai mostrando para Deus que ele é incapaz de obedecer. Através de Moisés é dado os 10 mandamentos, e os homens falham. A cada oportunidade que a humanidade tem de obedecer a Deus, ela falha, porque quando Adão caiu, ele não caiu sozinho, nós caímos com ele, porque ele era o nosso representante espiritual. Mas Deus havia feito uma promessa de que ele enviaria o Salvador, e quando Cristo nasce, no tempo determinado por Deus, Cristo cumpre tudo o que o Pai havia exigido. Cristo obedece em todas as coisas, desde das exigências mais complexas da lei até as exigências mais simples. Ele cumpre. Por isso ele é tão importante. Em Cristo, Deus faz com o seu povo um pacto de graça, e esse pacto de graça é diferente do pacto de obras. O pacto de obras diz assim: obedeça e viva. O pacto de graça diz: creia e viva. Por isso Cristo é tão importante, porque ele não depende de mais nada. Quando ele morre, ele diz: está consumado. A graça de Deus chega até nós em um ato, através da vinda de Cristo, através de sua morte, através de sua ressurreição. E os reformadores descobriram isso. Eles descobriram que nós entramos na vida cristã por meio da fé em Cristo apenas. E as palavras finais de Jesus na cruz, elas são claras. Ele realizou tudo o que era necessário. Ele realizou. Porque ele fez, nós podemos descansar nele. A teologia medieval via a vida como altos e baixos, assim como nós vemos de certa forma hoje a vida cheia de altos e baixos. Nós nem sempre estamos com a nossa fé no pico. Às vezes a nossa fé está no meio do caminho, às vezes a nossa fé parece que está rastejando e a gente acha que não vai ter mais força para seguir em frente. Só que o que a teologia medieval dizia? Quando a sua fé está embaixo, quando você está passando pelo vale, você pode contar com a intercessão dos santos, você pode adquirir relíquias e aí ser fortalecido. Mas irmãos, o que a Bíblia vai dizer? Que quando nós estamos embaixo, nós podemos olhar para Cristo, porque Ele é suficiente. Nós podemos fixar os nossos olhos nele, porque nele nós somos fortalecidos. Por causa de Cristo, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada.
nem poderes, nem altura, nem principados, nem potestades, nada pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. É por isso que João Calvino dizia que olhar para Cristo vale mais do que 1000 testemunhos. Mesmo em toda a oposição, quando nós olhamos para Cristo, nós somos confortados. Mesmo diante de todas as dificuldades, quando nós olhamos para Cristo, nós somos encorajados e fortalecidos. Mesmo nos piores momentos, Cristo continua a ser suficiente. E aqui nessa carta aos Colossenses, é disso que Paulo está tratando com aquela igreja. A igreja de Colossos, irmãos, ela era composta, em sua grande maioria, por pessoas que vieram de fora do judaísmo, crentes gentios, crentes não judeus, que tinham uma vida promíscua no passado, mas que foram resgatados. E a igreja estava indo bem. Paulo, quando ouve na prisão o relato de Epáfras, ele se alegra, porque a igreja de certa forma estava indo bem, mas algumas coisas chamaram a atenção de Paulo e o motivaram a escrever a carta. A igreja estava enfrentando alguns falsos líderes que estavam se infiltrando na igreja. Só que esses falsos líderes, irmãos, eles não estavam negando a importância de Cristo para a salvação. Isso eu quero que você preste bastante atenção. Os falsos líderes de Colossos, eles não estavam negando a importância de Cristo para a salvação. Pastor, mas se eles não estavam negando a importância de Cristo, qual que era o problema? O problema é que eles estavam acrescentando algo a Cristo. Eles não negavam a importância, mas eles negavam a suficiência. Eles negavam a suficiência de Cristo para a salvação. Havia em Colossos algo chamado heresia colossense, um desvio da verdade. Aí eles diziam que junto com Cristo era necessário para a salvação a obediência da lei. Aí havia o cerimonialismo judaico. Nós lemos no início do nosso culto Colossenses 2:6. Se a gente volta um pouquinho no começo do capítulo 2, Paulo vai falar que algumas pessoas estavam o quê? Se preocupando com circuncisão, guardando dias santos. Havia uma espécie de cerimonialismo. Jesus é importante, mas você precisa guardar a lei, porque se você não guardar a lei, você não será salvo. Você precisa observar os ritos judaicos. Mas isso não era apenas essa obediência, havia também filosofias pagãs, filósofos se infiltrando na igreja e ensinando que Cristo não tem preeminência e ele é insuficiente para a salvação. Ou seja, ele tem um papel importante, mas ele não é fundamental para a salvação. Você não pode ter apenas Cristo, você não pode confiar apenas em Cristo. Um outro tipo de ensino dentro da igreja era aquele espírito ascético, onde eles privavam o corpo. O que eles diziam? Não, se você quer conhecer a Deus, você precisa privar o seu corpo, você precisa negar alguns prazeres, você não pode comer algumas coisas, você deve observar alguns ritos. Irmãos, tudo isso é acrescentado a Cristo, e tudo o que é acrescentado a Cristo ofusca de Cristo a sua glória. Havia também misticismo se infiltrando na igreja. Eles estavam adorando anjos. Ah, pastor, o que tem adorar anjo? Anjo não é digno de adoração. Os anjos adoram a Cristo, nós adoramos a Cristo. O único merecedor de louvor e adoração é Cristo. Então, diante disso que estava acontecendo na igreja, o ensinamento era claro: olha só, Cristo sozinho não consegue salvar, é necessário que tenha mais alguma coisa com Ele. Por causa disso Paulo escreve a carta, porque ele quer confrontar esse ensino errôneo. Mas quando nós olhamos para os dias de hoje, irmãos, nós vemos movimentos dentro da igreja similares. É claro que ninguém em sã consciência nos dias de hoje está adorando anjos, pelo menos eu acho que não,
mas vão surgindo movimentos. Você quer ter uma comunhão maior com Deus, Mateus? Você precisa fazer parte desse movimento aqui que eu estou criando. Nós vamos formar um grupo aqui de pessoas, e aí a gente vai sair correndo, orando pela cidade. Vai ser o movimento dos corredores de Cristo. Cara, isso é tremendo, foi uma revelação que Deus me deu. Você quer? Você quer, vem. Se você não quer, você vai ficar para trás. Tem problema correr e orar, Maurício? Tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que eu digo que para eu correr e orar, eu vou ter uma comunhão maior com Deus do que aquele que está andando e orando, ou do que aquele que está ajoelhado e orando, aí eu estou acrescentando algo. Não, olha só, existe algo superior aqui que a gente deve buscar de Deus. Paulo confrontou isso no capítulo 1. O princípio aqui do gnosticismo em Colossos, falando, olha só, existe uma religião de mistério, há mistérios em Deus, e esses mistérios não são para todos, mas só para alguns privilegiados. Aí Paulo escreve, galera, eu quero dizer para vocês, que o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora foi manifesto, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Tem um mistério? Tem, mas Deus revelou, é o Evangelho, é Jesus entrando na vida do pecador e transformando esse pecador. Mas quando a gente olha para a igreja de hoje, sempre surge algo novo, sempre surgem movimentos, sempre surgem ensinamentos que tentam tirar de Cristo a sua suficiência, como se Cristo apenas não bastasse, como se a pregação da palavra de Deus não bastasse. Não, nós precisamos fazer algo diferente para avivar a fé das pessoas. Irmãos, Cristo basta, somente Cristo para a nossa salvação. E aqui em Colossenses, o que Paulo faz? Ele mostra para a igreja aquilo que Cristo fez por nós. Ele deixa claro aquilo que Cristo operou na vida daqueles que a Ele pertencem. Só que antes de fazer isso, antes de mostrar o que Cristo fez, Paulo mostra quem nós éramos. Versículo 21, e a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Lembra que eu falei para os irmãos que a maioria dos crentes de Colossos eram não judeus? E esses homens e mulheres não judeus, eles tinham uma vida completamente torta, uma vida de completa devassidão, como existem algumas pessoas nos dias de hoje que vivem em completa devassidão. Assim eram aquelas pessoas. E aí Paulo diz assim, vocês lembram quem que vocês eram? Vocês estavam totalmente perdidos. Vocês estavam perdidos em delitos e pecados, pela maneira de viver, pela maneira de pensar, pela maneira de falar. Vocês eram alienados, vocês eram estranhos e hostis. Ele diz assim, vocês eram estranhos e inimigos. Estranhos e inimigos a gente pode traduzir por alienados e hostis. Alienado num sentido mais passivo, vou junto com a multidão, e hostis num sentido mais ativo. Nós éramos inimigos de Deus. E Paulo, ao escrever para a igreja, lembra quem eles eram, para dizer, olha só, quando vocês eram assim, Deus os resgatou. Quando vocês eram assim, Deus enviou o Filho dele para morrer no lugar de vocês. Com mão forte, com o braço estendido, Cristo pega o escrito de dívida que era contra vocês e prega na cruz, de tal forma
que hoje já não há acusação nenhuma mais sobre aqueles que estão em Cristo. Ah, pastor, mas eu não era assim. Era, todos nós éramos, alguns ainda são. Aqueles que eram devem louvar a Deus porque não são mais. Aqueles que ainda são devem se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus, pedir perdão e crer em Cristo. Após dizer quem nós éramos, Paulo vai dizer o que Deus fez por nós em Cristo. Verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Antes, nós éramos estranhos, totalmente perdidos, inimigos. Agora, fomos reconciliados, somos amigos, fazemos parte da família de Deus, fomos adotados na família do Senhor. Se antes nós éramos estranhos, hoje nós estamos em comunhão. Irmãos, nós não somos mais inimigos de Deus. E que privilégio é isso? Que privilégio é nós podermos chamar o Deus do universo de Pai. Pai nosso que estás nos céus. E isso só é possível por causa de Jesus Cristo. Não é por causa de você, não é por causa de mim, não é por causa de uma religião, não é por causa da igreja A, da igreja B ou da igreja C, mas é por causa de uma pessoa no universo, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Por Ele nós fomos chamados à comunhão. Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, ele diz assim: fiel é o Senhor que nos chamou para a comunhão em Cristo. Cristo Jesus, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o perfeito pelos imperfeitos, o amigo pelos inimigos. Através dele nós somos reconciliados. Essa reconciliação, ela traz comunhão, mas ela também traz transformação. Ela gera uma mudança interior e exterior naqueles que são crentes. Olha só o verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. O que ele está dizendo? Através da morte dele. Através da morte de Jesus nós somos reconciliados. E por que Jesus fez isso? Para nos apresentar perante Ele mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não mais estranhos, não mais inimigos, não mais dominados pelas paixões deste mundo, não mais guiados pela imoralidade, não mais guiados pela mentira, não mais guiados pela falsidade, não mais guiados pelo ódio, não mais guiados pela inveja, mas agora santos, separados para Deus. Nós não pertencemos mais ao mundo, nós fomos separados para Deus. Pedro vai usar uma expressão, irmãos, no capítulo 2, versículo 9, de que os crentes são propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva, Deus não compartilha aquele que pertence a Ele com ninguém. Nós somos propriedade, povo exclusivo de Deus. É isso que a palavra santo significa. Ela não significa perfeito, porque nenhum de nós ainda somos perfeitos, mas ela significa separado. Nós fomos tirados do mundo e colocados na família de Deus.
Na linguagem de Paulo, nessa mesma carta de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele nos tirou, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Santos, agora nós somos de Deus, inculpáveis, inculpáveis, porque toda a nossa culpa foi colocada em Jesus. Todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos desvios de conduta foram colocados em Cristo Jesus. Irmãos, o mundo tem uma visão estranha a respeito de nós crentes. Muitos que não conhecem a Jesus, pega um papel para mim, por favor. Muitos que não conhecem Jesus, eles pensam que o crente, ele é infalível. O crente não peca, o crente não pode falhar. E quando o crente comete algum tipo de falha, ele aponta o dedo e acusa. Mas irmãos, nós não somos infalíveis. Nós não somos infalíveis, nenhum de nós que aqui estamos. Mas o nosso Salvador é infalível. Jesus é infalível, Ele é perfeito, por isso nós precisamos de um Salvador. Porque se você e eu fôssemos infalíveis, se você e eu não tivéssemos nenhum desvio de conduta, nenhum pecado, nenhuma falha, nós não necessitaríamos de um Salvador. Obrigado, meio demais aqui, né? Nós não necessitaríamos de um Salvador, mas nós não somos infalíveis. Mas nós somos inculpáveis. Qual que é a diferença, pastor? Infalível, a pessoa que não tem falha nenhuma. Você olha para a vida dela, ela é perfeita. Ela não tem nenhum tipo de pensamento pecaminoso, ela não tem nenhuma palavra pecaminosa, ela não tem nenhuma ação pecaminosa. Esse é infalível, não falha. Mas nós somos inculpáveis. Inculpável é aquele que não pode ser culpado. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, eu gosto de lembrar das palavras de John Newton, o traficante de escravos que se tornou pastor e que sofreu da memória perto da sua morte. Ele disse: estou ficando velho, a minha mente já não é mais a mesma, eu me esqueço de muitas coisas, mas eu me lembro de duas. A primeira é que eu sou um grande pecador, a segunda é que Jesus é um grande Salvador. A glória dele, Ele é o grande Salvador, por causa dele nós somos inculpáveis, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É isso que Ele fez por nós. A verdadeira fé nos transforma, irmãos. Eu disse que para nós é Cristo apenas, não é Cristo mais o nosso mérito, não é Cristo mais a intercessão de santos, não é Cristo mais as nossas obras, é Cristo apenas. Mas ao dizer que não é Cristo mais as obras, eu não estou dizendo que as obras não são importantes na vida do crente. Elas são importantes, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, mas essa boa obra, ela testifica de uma fé verdadeira. A obra que nós praticamos, que é a obediência à palavra de Deus, ela é consequência de uma transformação interior. Quando você crê em Cristo, o seu coração é mudado. Quando você crê em Cristo, a sua mente é mudada. É isso que significa arrependimento. Arrependimento é mudança de mente.
Agora nós não pensamos mais como o mundo pensa, nós pensamos como Deus pensa, como Deus diz em sua palavra. Se a nossa fé é verdadeira, a nossa vida será transformada, e isso será visível através das nossas ações. Então Paulo diz para a igreja: olha só quem vocês eram, olha só quem vocês são agora. Agora, você quer saber se a fé de vocês é verdadeira mesmo, Colossenses? Vocês querem saber disso? Crentes da Igreja Batista Esperança e aqueles que podem estar nos ouvindo através do YouTube, você quer saber se a sua fé é verdadeira? Se ela for verdadeira, você vai continuar em Cristo. A terceira lição que Paulo nos ensina aqui é que Cristo continua a ser suficiente. Cristo continua a ser suficiente. Olha o versículo 23. Se é que permaneceis na fé. Ou seja, eu só serei apresentado diante de Deus santo, inculpável e irrepreensível, se eu permanecer na fé. Que fé é essa? De Cristo mais alguma coisa? Não, de Cristo apenas, de Cristo somente. O Evangelho, como vimos no princípio, alicerçados e firmes. O Bruno entende bem dessa expressão, né, Bruno? Alicerçado e firme. A linguagem da construção aqui tem que estar bem alicerçado, tem que estar firmado, porque senão qualquer vento pode derrubar. Paulo vai dizer: se é que permaneceis na fé, se é que vocês ainda continuam confiando apenas em Cristo, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O que ele quer dizer com isso? Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Irmãos, dia após dia, semana após semana, nós somos bombardeados com informações, nós somos bombardeados com músicas, nós somos bombardeados com vídeos na internet, cujo objetivo é nos afastar da esperança do Evangelho. Tem um camarada que eu ouço ele às vezes pela manhã. Ele fala sobre economia, e ele dificilmente traz uma palavra animadora para nós brasileiros. E por mais que tenha muito sentido naquilo que ele fala e tenha muita verdade, eu preciso cuidar do meu coração, porque senão eu me preocupo apenas com essa vida aqui e me afasto da esperança do Evangelho. Cristo é suficiente, irmãos, para toda e qualquer situação. A esperança do Evangelho é a de que Deus salva pecadores por sua infinita graça. Essa é a esperança do Evangelho. Que Cristo é suficiente, de que quando Ele disse na cruz: está consumado, Ele realizou a obra que precisava ser feita. É essa a esperança do Evangelho. E Paulo diz que nós devemos lutar para não permitir que essa esperança seja tirada de nós. Então, Cristo continua a ser suficiente. Nós devemos permanecer em Cristo. Cristo não se torna irrelevante após a nossa conversão. Algumas pessoas acham que a gente começa pela fé e termina pelas obras. Não. Paulo diz: o justo é salvo, é justificado pela fé, de fé em fé. Começa com fé, termina na fé. Começa em Cristo, termina com Cristo. Cristo faz parte do início da nossa caminhada. Cristo faz parte do trajeto da nossa caminhada. Cristo faz parte da chegada da nossa caminhada. Cristo e Cristo apenas, irmãos, mais ninguém. Você não precisa de mais ninguém, eu não preciso de mais ninguém. Nós não podemos nos afastar da esperança do Evangelho. Billy Graham tinha uma frase que ele dizia assim, que toda vez que um homem deseja navegar para longe de Deus, Satanás tem um barco preparado.
Então, se nós quisermos nos afastar da esperança do Evangelho, não faltarão oportunidades, porque elas estão aí diante de nós, tentando nos arrebatar. Cada dia surge algo novo para você acrescentar em Cristo, cada dia aparece algo novo para você incluir em Cristo, mas Cristo é suficiente. Capítulo 3 de Colossenses, versos 5 a 12, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, nós precisamos nos revestir de Cristo, nós precisamos permanecer em Cristo, nós precisamos continuar crendo, perseverar em nossa fé, porque a fé verdadeira é aquela fé que permanece, é aquela fé que persevera, não é aquela fé que desiste. A fé que desiste é uma fé falsa, a fé que abandona Cristo é uma fé falsa, é uma árvore sem fruto, é uma semente jogada à beira do caminho, é uma semente jogada entre os espinhos, é uma semente jogada entre as pedras. Mas a fé que prevalece é aquela semente lançada no terreno bom. O pacto de obras não foi substituído pelo pacto da graça. O pacto de obras ainda vale. O pacto de obras foi cumprido em Cristo. Cristo cumpriu toda a obra. Cristo fez aquilo que era necessário. Os homens, no decorrer dos séculos, ao se lembrarem da promessa de Deus, a cada homem que surgia, vinha aquela esperança. A cada descendente de Abraão, posteriormente, a cada descendente de Isaque, depois os descendentes de Jacó, por último os da tribo de Judá. A cada homem que nascia, cada homem importante, vinha a pergunta: será que é este? Mas esses homens, vez por vez, caíam, pecavam, falhavam. Surgem homens importantes na história de Israel, mesmo não sendo da tribo de Judá. Surge Moisés, da tribo de Levi. Será que é ele? Não, não é. Surge Sansão, o homem mais forte do mundo. Será que é ele? Não, não é. Surge Davi, o homem segundo o coração de Deus. Será que é ele? Não, não é. Então vem Salomão, o homem mais sábio de todo mundo. Será que é ele? Não, não é. Todos eles vão falhando vez por vez, mas até que vem Jesus. Até que vem Jesus. E Simeão pega o bebezinho Jesus, no dia que ele é apresentado, e ele ora e ele louva a Deus, e ele diz: agora você pode descansar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o cumprimento da tua promessa. Aquele bebezinho que foi adorado por anjos, se torna um homem poderoso em palavras e obras, 100% homem, 100% Deus, o Deus que se humilhou, deixou a sua glória e veio a este mundo, para fazer aquilo que você não podia, para fazer aquilo que eu não podia, para fazer aquilo que homem nenhum pode, e ele cumpre toda a lei,
e Ele morre e Ele ressuscita, para que você e eu pudéssemos ser aceitos pelo Pai. Em Cristo você, crente, é aceito pelo Pai. Em Cristo você é adotado na família dele. A fé não precisa de barganhas. A fé não precisa de nenhum meio para negociar. Nós somos aceitos em Cristo. Ele nos chama ao arrependimento. Ele chama você ao arrependimento. Em Cristo, nós podemos viver em comunhão com Deus e nos relacionar com Ele. Por isso a mensagem da igreja continua a ser somente Cristo e mais ninguém. Se alguém acrescentar algo a Cristo, está tornando Cristo irrelevante, insuficiente. E isso é um pecado grotesco. Isso é uma das blasfêmias mais absurdas que se podem fazer. Que nós, como Igreja Batista Esperança, que nós, como igreja cristã brasileira, continuemos a declarar Cristo, somente Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque Cristo é suficiente em nossas vidas. Nós te louvamos pelo teu Santo Filho. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor fez em nossa vida. Nós te louvamos por tua graça, por tua compaixão. Te louvamos por tua misericórdia. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão. Receba as nossas vidas e use as nossas vidas para que possamos compartilhar a tua verdade, Senhor. Para a glória do teu nome e a expansão do teu reino nós oramos. Amém.